Estratégia e Direito, um podcast do Rueda e Rueda Advogados. Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Estratégia e Direito e hoje o tema é liderança na advocacia. Para acompanhar aqui a gente, Gabriela Didier, uma consultora de mercado com bastante experiência no tema, parceira também aqui do escritório em vários treinamentos. Luciana Godoy, nossa sócia e gerente de operações do escritório, né? E a gente sabe, né, Gabi, que a advocacia mudou. Hoje o papel do advogado ele não passa só pela questão dos processos, né? Ele tem que liderar pessoas, riscos, contratos, clientes. E quando a gente fala em advocacia, tem uma particularidade, né? A questão da formação. Quando você entra num escritório de advocacia hoje, como é que você percebe esse movimento entre relação de formação acadêmica versus o preparo, liderança? Como é que você entende hoje esse cenário? Primeiramente, obrigada por estar aqui, pelo convite. Adorei o convite, adoro vocês, adoro estar aqui no Rueda. E essa pergunta, assim, Ricardo, é interessante quando... Eu já tive vários escritórios de advocacia como clientes, vários advogados, pessoas físicas também como cliente. E o que eu percebo é que muitas vezes o advogado, a advogada quer liderar a partir do que é justo, da regra, né? E esquece a humanidade. Então, não tem como desenvolver liderança sem o olhar da humanidade. Eu não estou dizendo que advogado é seco, frio e desumano, mas o olhar excessivo para a regra, que é uma natureza, tá, da categoria, da profissão, olhar para a regra, olhar para o direito, olhar para a lei. Então, o excesso de lei desumaniza o indivíduo. Então, talvez o que eu mais percebo é assim, a liderança, quando o gestor que entra para alguma área, para conduzir algum tipo de contrato com vários advogados juntos, né? Que ele quer tocar coisa muito na regra. E a regra por si só não funciona. A liderança não funciona só na regra. Ela funciona a partir da afetividade, ela funciona a partir da compreensão do indivíduo, individualmente. Muitas vezes o que é justo para um não é para o outro. O processo de desenvolvimento de cada pessoa não é uma coisa igualitária, né? Cada um vai precisar de alguma coisa para liderar. Então, uns vão precisar de um tipo de habilidade, o outro vai precisar de uma outra. Então, essa variação é que muitas vezes dificulta para quem muitas vezes é do direito, porque quer fazer a coisa de uma maneira muito igual, justa, às vezes... Mas com sua régua, né? Com sua própria régua. Com a sua própria régua, que não é igual a dos outros. Que não é igual a do outro, quer puxar no seu próprio tempo, que não é o tempo do outro. Então, a humanidade, ela precisa ser mais introduzida. Uhum. Tá? Então, eu olhando para esse ambiente, eu vejo que a relação fica muito, muito fria. Então, a primeira percepção é a frieza no processo de liderança. Sim. Que isso quebraria bastante quando... Mas tu acredita que isso vem da formação, né? Acredito Sim. Que é a formação, acho que eles são treinados, né, para ter sempre essa parte... Acho que já começa, é porque eu acho que quando a gente está dentro de uma faculdade, a gente já, em direito, né, você é criado para vencer. Uhum. Você é criado Exato. Para ser mais do que o outro. Exato. Para interpretar e achar soluções melhores do que o outro. Então você se coloca muito nessa posição, e a partir do momento que você se coloca nessa posição e que você vai diretamente para as regras, para a norma, e que eu sou o vencedor, você esquece a humanidade, que é o que a Gabi está trazendo aí. Então, esse é um choque de realidade que, quando a gente sai da faculdade, e a gente sempre diz, né, que liderança tem gente que já é mais intrínseco de si mesmo, mas tudo isso é treinável. Total. Então, só que dentro da faculdade a gente não vê nada disso. Né? Quando a gente sai da faculdade de Direito, a gente é único e exclusivamente treinado para interpretar leis, né, para achar as melhores soluções, para achar as brechas, para entender os princípios, entender os costumes e colocar dentro de um caso real. Então, você não vem para essa parte humana do negócio, apesar da gente ter cadeiras, né, que trazem um pouco disso, mas não é uma realidade. Pois é. Então, quando você pega uma faculdade que você passa ali 5 anos treinando lei, treinando a objetividade, a liderança, quando você vai para o ambiente da realidade do dia a dia,
você vai estar sempre lidando com seres humanos. O cliente é um ser humano. Exatamente. Né? O outro advogado do outro lado é um ser humano. Né? O juiz é um ser humano. O seu time é um ser humano. Então, é essa grande coisa que vai deixando a líder, a advogada, muitas vezes sem o recurso suficiente para resolver essas questões complexas das pessoas, entendeu? Então, o ambiente jurídico, ele é um ambiente muito beligerante, por natureza. Então, é aquela história que a gente estava conversando um pouco antes sobre a adversidade, né? Todo mundo é sempre uma pessoa adversa à outra. Eu estou indo para uma audiência contra você. Isso. Até o próprio termo, né? O juridiquês é parte adversa. A parte adversa. Já parte do princípio que são rivais, né? São rivais. E então, você ter uma gestão técnica é muito diferente de você ter uma liderança. Né? Exatamente, se você não souber casar isso aí, você não... Completamente diferente. Então, construir uma gestão, vamos dizer, você é líder de uma área. Como líder de uma área, você tem que fazer gestão e tem que fazer liderança. Gestão é uma coisa, liderança é outra coisa completamente diferente. Tu podia elucidar um pouquinho? Essa eu acho que é uma pergunta clássica, clichê, mas é que ainda gera muita dúvida. Exato. Quais seriam as características que diferenciam gestão de liderança, assim, as principais? Bom, simples. Gestão tem a ver com processo, tem a ver com orçamento, tem a ver com metodologia, tem a ver com reuniões sistemáticas, gerar resultados previsíveis, constantes, tem a ver com regularidade, tá? Acompanhamento ali das pessoas, definição de atividades, definição de função, isso é gestão. Liderança não tem nada a ver com isso. Liderança é você construir visão estratégica, visão de futuro, é você alinhar pessoas, é você construir relacionamento, é você motivar as pessoas, é desenvolver pessoas, se desenvolver, identificar no mercado pessoas que têm perfil para estar com você, ampliar o time. Então, é outra coisa completamente diferente. Mapear boas características que se enquadram determinado contrato, determinado perfil. Então, assim, a liderança tem a ver com a conexão com o ser humano. A gestão tem a ver com você pegar esse ser humano e conectar com os processos. Exato. Então, são coisas bem distintas. E quando a gente fica só na gestão, a gente não funciona no longo prazo. A gestão, ela funciona muitas vezes no curto prazo. Tá? Vamos dizer assim, a influência transacional é aquela coisa do dia a dia. Me dá aqui, prepara esse relatório, o prazo é daqui a 15 dias, você tem que fazer isso, isso e isso. Tá, ok, isso aqui é gestão. Mas na hora que você não acompanha as pessoas, na hora que você não envolve ela, não engaja ela, o que é que vai acontecer? O esquecimento, a falta de qualidade, o a mais. No final das contas, né? O objetivo que você tinha para a gestão não acontece. Não acontece. Então, a transação, ela tem que existir. Mas o que vai fazer o longo prazo acontecer é a gestão, a influência, né, a inspiracional ali. É aquela pessoa que, pelo exemplo... Então, liderança é exemplo. Então, a pergunta importante de ser feita para quem é líder é a seguinte: eu sou o exemplo de pessoa que eu quero ver nos outros? O meu comportamento é o comportamento admirável, que eu quero espelhar nas pessoas? É admirável? Se eu sou esse exemplo, agora, nem todo mundo é líder, né? E o que a gente observa nesse âmbito de empresas que envolvem muito esse lado técnico, que é o caso dos escritórios de advocacia, que normalmente o líder se torna líder por ser um bom técnico. Ah. É o caminho meio que natural antes de qualquer preparo. E o que é que... eu acho que no mercado, em geral, eu acho que é meio que uma regra. Primeiro coloca o cara lá no fogo para depois tentar preparar. Exato. E o que você percebe, Gabi, nessa tua passagem aí pelo segmento? Como é que é o comportamento das pessoas? Se repete essa regra? Repete. Vamos lá, um exemplo super simples para a gente trazer a mesma coisa que acontece aqui no estudo de advocacia. É muito comum na área de vendas. Um bom vendedor vira um gerente. Uhum. E muitas vezes você acabou de estragar a vida daquela pessoa. Porque ele era um bom vendedor, ou seja, um cara mais técnico, e na hora que vira líder ele precisa de outras competências. Não tem absolutamente nada a ver.
É como se você estivesse mudando a pessoa de função. Imagina só, alguém que é coordenador do financeiro vai ser coordenador de marketing. É quase isso. Alguém que é advogado, que vai virar gestor de área, é quase essa diferença. É como se você estivesse mudando de função mesmo, uma outra coisa. Porque são outras habilidades, completamente diferentes. Não é porque você é técnico, um bom técnico, que você vai ser um bom líder. Então, as habilidades de liderança têm a ver com pessoas, tem a ver com estratégia, visão, tem a ver com olhar de desenvolvimento. É uma coisa muito mais de conexão mesmo. Então, se o técnico tiver isso, é o mundo perfeito. Tá? E quando não tem, como é que, na sua experiência, o que é que grita mais alto? Os escritórios, de um modo geral, estarem sempre com turmas em preparação para a liderança, sempre nesse treinamento contínuo de engajar pessoas para entender, porque às vezes você não é necessariamente um líder de área, mas você exerce influência sobre outras pessoas, então ter esse espírito de líder de equipe, de contribuição contínua, como é que você vê isso, Gabi? Assim, o que hoje fala-se muito sobre liderança é a liderança humanizada. E liderança humanizada não é uma liderança de passar a mão na cabeça das pessoas, de aceitar tudo. Liderança humanizada é aquela liderança... O que é ser humano? Alguém ser humano? Você ser claro. Clareza é ser humano, entendeu? Quando você não é claro, você está sendo desumano com o outro. Sim. Porque você vai dizer o seguinte, eu espero que você faça alguma coisa, mas eu não digo o que é que eu quero. Então, ser humano é ser claro, é definir exatamente o que se espera, é você ter comunicação fluida, tá? É uma comunicação não violenta, uma comunicação assertiva. O que é uma comunicação assertiva? Ela é humana? É óbvio que é. A comunicação assertiva é objetividade e limites. Eu quero que você faça algo, eu quero que você entregue o processo XPTO. Mas quando é que você quer? Então, muitas vezes, a falta de clareza do prazo, do tempo, de quando você espera tal coisa, é muito desumano. Então, a liderança humanizada é a clareza, a objetividade com a afetividade, com o olhar para o outro. É a decisão, a empresa centrada nas pessoas, porque são elas que tocam a empresa. Exato. Para mim é muito óbvio isso, né? Você botar a empresa centrada nas pessoas, porque são elas que desenvolvem os negócios, são elas que vão na rua captar cliente, são elas que vão construir os melhores processos para serem julgados, né? Dar qualidade, utilizar a inteligência artificial como parceira. Então, essa abertura, a segurança psicológica, isso é liderança humanizada. Então, o líder humano, ele tem, entrando no que você acabou de colocar, a ambidestria. Então, o que é a ambidestria? É a pessoa que consegue fazer ao mesmo tempo a parte técnica e a parte humana. Então, na medida... E aí, o que é que os escritórios, o que é que eu recomendo para os escritórios? Sempre estar treinando essas habilidades de liderança com o time. Sempre. Não é quando precisa. O grande erro está aí. Exato. O grande erro está aí. A pessoa assume a função de líder, como líder, na verdade, a função de gestão de alguma área, e a partir daí, quando der, começa a ser treinado. Quando tiver um treinamento para todo mundo, ele começa a ser treinado. E que muitas vezes acontece de ano em ano, ou 2 em 2 anos. E pode ser tarde demais, né? Porque aí você transforma um ambiente... Já era. A coisa mais importante para um líder é a hora que ele chega com o time. Se ele não dá liga naquele momento ali, muitas vezes já não tem mais jeito. Já perdeu o time. Já perdeu o time, então. As empresas precisam, tanto os escritórios de advocacia como qualquer outro negócio, precisam estar continuamente treinando as habilidades de liderança para todo o time. Porque na medida que for passando o tempo e for necessitando um processo de transição de função, você vai ter claramente ali as pessoas que se sobressaíram. E vai ser até mais fluido, né? É mais fácil encontrar. E não quando precisar. E não a pessoa assumir, porque acabou de entrar uma oportunidade, e a pessoa passar a exercer um cargo sem a competência para aquilo ali. Necessário. Então ela começa a ser minada pelo time, porque não tem a competência de conduzir um time, de engajar as pessoas, de envolver, de ampliar a visão. Então, assim, essa é a minha principal recomendação. É estar sempre
preparando pessoas com as competências de liderança. Estava escutando um judeu falar esses dias, ele dizendo assim, por que os judeus são os mais ricos do mundo, né? Detêm 40% da riqueza do mundo. É simples, vocês todos treinam as pessoas para serem funcionários, terem um emprego, a gente treina para ser dono. Então eles passam a vida inteira treinando seus filhos para serem os donos dos negócios, quer dizer, a visão de dono. O que eu estou querendo dizer é isso. É construir a visão de dono, sabe? Então aqui, quando eu pego esse exemplo aqui da liderança quando a pessoa entra, mesmo que ela não tenha o cargo de liderança, mas como é que eu posso construir a visão de líder? Assumir responsabilidade. E não, isso não é meu, isso aqui é da pasta de fulana, isso aqui é de cicrana. Não, somos todos, né, de um único negócio. E eu acho que essa falta de preparo, né, ela traz risco, né, para qualquer organização. Você está numa cadeira que de repente você não foi preparado para tal, traz risco, né, ele lida com pessoas e do ponto de vista do risco jurídico, o que é que você enxerga que pode ocorrer colocando um líder despreparado numa cadeira como essa, para lidar com pessoas no qual ele não teve um treinamento adequado? É altíssimo, né? Primeiro, assédio. É o primeiro risco jurídico. Quando você tem um líder que ele sabe tratar o outro, ele tem a destreza do tratamento, é quase nula a possibilidade de uma coisa assim. Então, isso tem a ver com maturidade. A liderança, o líder que ele tem uma condição madura, né, de existencial, ele não oferece risco. É quase nulo isso. Claro que não é 100%, né? Mas é quase nulo, porque ele tem destreza para lidar com pessoas. Respeita, tem compaixão, misericórdia. Né? O que é um líder que tem misericórdia? Claro, é você olhar e dizer o seguinte, poxa, são 2 da manhã, eu não vou mandar mensagem para ninguém esse horário. Isso é misericórdia. Tem alguém dormindo do outro lado. E se eu quero que essa pessoa no dia seguinte produza, eu tenho que simplesmente respeitar o tempo de descanso da pessoa. Né? A gente nunca viu um ambiente tóxico que as coisas no final das contas venham fluir conforme o esperado, né? Então, se você como líder não se coloca numa posição de empatia, de misericórdia ou de entender o outro, né, dificilmente você vai conseguir os melhores resultados. Com e aí, certeza. falando na parte já da sua própria gestão técnica, também não vai funcionar. Não vai funcionar. Porque as potencialidades, elas não aparecem no ambiente agressivo, no ambiente beligerante, no ambiente de disputa. As habilidades não vão brotar nisso. Por exemplo, a criatividade, ela não brota num ambiente de medo. E hoje, mais do que nunca, a gente tem que ser altamente criativo para lidar com pessoas, para conseguir cliente, para ter um discurso de vendas, assim, para você vender o próprio escritório, né? Então, a criatividade não brota num ambiente de medo. Ao contrário, você vai fazer ali o básico para sobreviver. Então seria correto afirmar que o ambiente tóxico é meio que o resultado da liderança. Total. Então, a toxicidade no clima organizacional, ela tem ligação direta com a liderança. Direta. A liderança é que dá esse tom. Porque se a liderança for o guardião do bom clima, esse ambiente não vai existir. Então, os líderes têm que estar juntos. Então, começa daí. Começa de uma liderança próxima, uma liderança que se protege, é uma liderança que não fica falando um do outro, é um líder que não mina o trabalho do outro. Então, começa daí. O processo de aculturamento da empresa vem do líder. Então, se eu quero um clima funcional, e quando a gente pode falar depois um pouco de felicidade corporativa, mas um clima funcional, ele vem dessa preservação da liderança no tema. Onde você enxerga, por exemplo, aparece um conflito nos corredores, que muitas vezes a gente vê. Isso é chamado as microagressões, ou as incivilidades, vamos dizer assim, tá? As incivilidades, o que é isso? Você percebe uma cena e você é um líder, passa e diz, não é comigo não. Deixa quieto. O líder que tem o espírito de liderança mesmo, e está ali preservando tudo aquilo ali, ele não fica calado diante disso.
né, ele vai, ou no mínimo, tentar encontrar uma forma de solucionar naquela hora, ou chamar alguém que possa influenciar aquilo. Ele é guardião da cultura, né? Guardião da cultura. E eu acho que é um tema até bastante relevante, né? Cultura jurídica, a cultura dos escritórios de advocacia, por essa ausência de formação, tendem a ser um pouco mais ríspida, né? É uma cultura um pouco mais de resultado, voltado para o vencer, né? Que faz parte da formação. E quando a gente lida também com os liderados, né, no segmento, são mais questionadores. Então, acho que a dificuldade aumenta mais ainda sobre os porquês que vem, né? Sim. Porque eu digo que aqui no escritório a gente tem... É muito difícil você conseguir vender algo. Eu digo vender no aspecto Sim. até de convencer, de engajar, porque são advogados, né? Então, tudo tem os porquês, são questionadores demais. Então, eu acredito que esse desafio ainda aumenta, a dificuldade aumenta, né, de liderar pessoas com esse perfil. E qual seria, assim, Gabi, não vou dizer ideal, porque é difícil você fazer um estereótipo ideal, mas quais são as skills necessárias, mais latentes, que um líder nesse segmento precisa ter, na advocacia especificamente? Entender de pensamento crítico, certo? A gente fala-se muito, não, a gente está na era do pensamento crítico, analítico, mas peraí, muitas vezes é o pensamento crítico de mim para o que você está trazendo. Mas quando é o contrário? O que é o pensamento crítico? De onde vem isso? Mas por que isso existe? Mas qual é a base científica para isso? Como é que a gente pode ligar com o que a gente está vivendo? Será que isso aqui realmente vai funcionar? Ou seja, o mundo está muito ansioso, muito rápido, muito automático, e está gerando nas pessoas a impaciência para o pensamento crítico. Por isso que o pensamento crítico está sendo tão trazido à tona, para justamente fazer o contraponto, né? Então, quando o mundo fala de felicidade, é porque está vivendo uma grande infelicidade. Quando o mundo está muito automático, ele puxa para o pensamento crítico. Então, aceitar o pensamento crítico. Entende? Se o liderado está buscando entender os porquês, o que eu preciso desenvolver é autocontrole, eu como líder, autocontrole, maturidade, para responder ao pensamento crítico. E eu acho que às vezes, Gabi, já vem de antes. Eu tenho que querer que as pessoas tenham pensamento crítico. Porque se eu me mantenho como líder numa zona de conforto, de que ninguém me questiona nada, qual é meu papel? Comando e então? controle não funciona mais. Não é. Então, assim, eu falo por mim, assim, eu amo trabalhar com gente questionadora. Eu amo que me perguntem, que me questionem, que tenham um senso crítico, e aí às vezes... Juiz de valor, e me perguntem e queiram minhas respostas, porque eu acho que na hora que eu dou as respostas, e elas são assertivas, elas são coerentes, elas são corretas, enfim, e mostram a razão de ser, eu ainda engajo mais ainda. Lógico. Então, assim, isso para mim é aprendizado diário, é o que eu mais gosto. E é crescimento, né? E é crescimento. Então, todo dia você cresce quando você tem alguém do seu lado que lhe questiona. Claro. Então, assim, eu acho que o líder, ele tem que ter muito isso, essa humildade e entender que, poxa, que bom que eu tenho alguém, meu liderado, que vai sempre me buscar e me questionar e perguntar coisas que às vezes eu não tinha pensado. E quão isso é importante, né, para o crescimento, o desenvolvimento, porque a gente não pode esquecer que liderança, além da admiração e etc., é desenvolver pessoas. É a coisa mais linda que eu acho que existe na liderança, é o desenvolvimento de pessoas. Exatamente. Então, assim, e se você não deixa que a pessoa lhe seja questionadora, significa que você não vai desenvolver nunca ela. Nunca, porque uma coisa é você ser autoritário, tá? Outra coisa é você ter autoridade. Então, o autoritarismo realmente não funciona mais para esse mundo. Então, quando você pega uma pessoa que questiona e o líder se incomoda com isso, é que ele está querendo exercitar o quê? O autoritarismo. Exato. Tá? E hoje o mundo não quer isso. Ele está buscando pessoas com autoridade, com legitimidade para aquilo. Então, quando a vulnerabilidade, ou seja, o líder que se vulnerabiliza, ele constrói autoridade, tá? Ele diminui o autoritarismo. Então, a vulnerabilidade é isso. A gente muitas vezes acha que não, eu quero ser, não quero ser vulnerável, não mostrar minhas vulnerabilidades, minhas fraquezas. Não tem nada a ver.
Quando você mostra sua vulnerabilidade, é quando você está fazendo exatamente o que o Luciano disse agora. Quando o time questiona e eu digo, vamos construir junto, eu não sei essa resposta completa, a gente pode crescer mais, o todo é maior que as partes. Né? Conecta, né? Vulnerabilidade conecta. Conecta. Você não sei tudo, vamos lá, vamos construir junto, a gente vai entrando, vai fazendo um olhar complexo, né, de várias pontas, tramando junto. Então, isso sim, a humanidade, como a Luciana falou, é uma habilidade, porque é habilidade mesmo, porque você pode treinar a humildade. Isso. Tudo que você pode treinar é uma habilidade que pode ser construída. Então, o que eu percebo é assim, as pessoas que têm a ideia de que o advogado é aquela pessoa que tem que ser autoritário, que tem que descer a regra, que tem que ser do jeito dele, essa postura, ela não cabe mais no mundo hoje. Não cabe mais. Então, a capacidade de negociar, né, de conversar, de construir ambiência para favorecer a tomada de decisão, é totalmente estratégico. Se você entra num clima de conflito, você vai demorar mais para resolver. Você vai ter outros sintomas que vão vir dali. Mas quando você cria o clima de maneira estratégica para resolver mais rápido o processo, você anda com tudo mais rápido também. Principalmente quando está falando de liderança. Assim, eu sempre digo, eu nunca vi ninguém ganhar nada na arrogância, né, sem humildade, sem nada. Então isso é muito mais do que a própria liderança. A gente tem sempre que entender que estamos aqui na vida para aprender e para melhorar. Né? Eu acho que hoje o grande ativo, se a gente for pensar para o futuro, é a gente ter inteligência emocional, é a gente saber lidar com pessoas, porque o técnico, todos nós ou seremos ou teremos a IA para nos ajudar a ser. Exato. Então, o que vai nos diferenciar como profissionais e como vencer na vida ou melhorar na vida, enfim, é isso, é você saber que você tem essa humildade de estar sempre em aprendizado, que você tem que ter inteligência emocional, né? Que você tem que saber trabalhar com pessoas, porque senão você não vai conseguir. Não vai. O técnico, ele, como você falou da IA, ele vai quanto mais inteligência artificial entrar no ambiente nosso, né, corporativo, mais seres humanos temos que ser. Exatamente. Então, a habilidade de liderança tem a ver com ser humano. Quanto mais ser humano eu for, melhor líder eu serei. Quanto mais eu crescer nesse nível de consciência. Então, quanto mais eu desenvolver propósito, querer fazer a diferença por onde eu passo, quanto mais eu servir, mais ser humano eu me torno. E mais líder eu também me torno. Verdade. Mais qualidade de liderança eu vou ter. Falando num tema bastante interessante que eu tenho ouvido falar sobre a felicidade, né? Felicidade na organização. O que seria? Porque o conceito de felicidade ele pode ser bem amplo, né? Do ponto de vista geral. O que seria a felicidade dentro de uma organização hoje? O que e o líder, né, nisso? E o papel do líder nesse ponto aí da felicidade. Tá. Esse tema de felicidade corporativa eu gosto muito. Eu tenho uma formação chamada CHO, que é Chief Happiness Officer, que é justamente a pessoa que pode construir essa ambiência de projetos de felicidade, né? Os projetos de felicidade corporativa, eles têm que partir primeiramente do querer do líder, da liderança máxima. Uhum. Então, assim, se a liderança máxima não comprar a ideia do que é o projeto, não adianta fazer absolutamente nada, porque não vai funcionar. Que o principal guardião tem que ser essa liderança máxima da empresa, e assim por diante. Mas como é que se constitui felicidade no ambiente de trabalho? São 3 pilares importantíssimos. O pilar do prazer, da satisfação e do sentido. Como é que a gente determina prazer no ambiente de trabalho? Primeiramente com as relações. Então, eu tenho que ter... O que é prazer? Eu tenho que ter prazer em vir trabalhar. Porque eu vou encontrar pessoas legais, pessoas que me ajudam. Eu vou encontrar pessoas que contribuem com o meu crescimento. Eu vou encontrar clientes que se eu tiver dificuldade, eu encontro solução aqui dentro. Eu encontro um ambiente de segurança, entende? Naquela empresa. É o prazer pelo trabalho. E a felicidade, segundo a pesquisa da Universidade de Harvard, fala que a felicidade ela é encontrada
na qualidade que damos às relações. Então, a relação no trabalho é um ponto importantíssimo. A satisfação vem de quando você... O que é que me satisfaz no trabalho? É simples, é fácil encontrar a satisfação. Poxa, quando eu executo um trabalho e que aquele trabalho é reconhecido, quando eu preparo e ganho uma causa, quando eu tenho ajudas ali com todo mundo e a gente fecha um projeto pensado por várias mãos e aquilo ali acontece, tá? Quando eu consigo um cliente novo, quando eu sou bem remunerada, justamente, não tem que ser o melhor salário do mercado, mas quando é justo, quando o salário ele tem lógica. Eu tenho um salário que está na média, mas se eu fizer mais, eu ganho mais. Então, quando existe essa lógica, tá? Isso dá muita satisfação. Projetos, quando eu tenho desafio e consigo, isso satisfaz, realiza a gente. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é o ponto do sentido. Como é que eu encontro sentido? Os valores da empresa são os meus. Esse ambiente faz sentido para mim. Eu cresço aqui dentro. Eu gosto do que eu faço. Ou eu estou fazendo só pelo dinheiro? Quando a gente trabalha pelo dinheiro, é o pior negócio do mundo. Porque na hora que falhar, por algum motivo, que falha. Tem uma hora que a empresa não pode pagar alguma coisa, tem uma hora que a empresa sustenta um pouco o aumento, que deveria ser, não pode, porque o caixa não dá. Tem hora que o cliente passa assim 3, 4 meses sem você conseguir uma remuneração porque o processo não aconteceu. Enfim, tem 1000 motivos. Então, quando a gente trabalha pelo dinheiro, é uma questão muito, muito fria. Você não vai conseguir ter satisfação totalmente e muito menos não vai conseguir construir prazer. Então, o sentido tem a ver. Eu amo isso, eu gosto de fazer isso, é prazeroso isso aqui para mim. Esse ambiente de trabalho tem uma missão que eu quero contribuir com ela, os valores são semelhantes aos meus, faz sentido isso para mim. Então, esses 3 pilares, o prazer, a satisfação e o sentido, é o que constrói um ambiente de felicidade. E aí a gente tem várias maneiras de fazer. De modo geral, custa até pouco fazer. Mas o projeto ele tem que estar bem traçado para sair, né? E a liderança é muito comprada nisso. Se os líderes não tiverem essa consciência de que agir nesses 3 pilares de maneira estratégica funciona, pode ficar um pilar bem, o outro não. Por exemplo, o pilar só da satisfação, que é o desafio, meta, dinheiro, só ele não sustenta a felicidade. Porque ele fica numa relação, às vezes, muito fria. O sentido dá calor ao negócio. E o prazer nas relações apimenta. Tá entendendo? Apimenta. Então, é trabalhar os 3 ao mesmo tempo. E dá para fazer. E os resultados são enormes. Enormes. Os resultados que a gente vai... As pesquisas recentes de PTW, 2025... hoje tem muito dado, né, sobre felicidade corporativa. Sim. E antigamente não existia isso, não conseguia se aferir como é que a ineficiência causava. Sim. Então, por exemplo, o desengajamento no mundo tem um custo de 9 trilhões de dólares. No mundo. O desengajamento. Então, assim, é uma cifra muito grande. E por isso, quando eles estão conseguindo aferir isso tudo hoje, é mais fácil tomar providência. Poxa, essa conta aqui é muito cara. A conta do turnover, por exemplo, é muito cara. Muito caro. Porque você vai prever um orçamento, mas quando você não engaja... Se você não engaja o time, ele vai embora. Fácil. E às vezes você tem uma liderança que engaja uma outra que não, acaba se transformando em ilhas, e o resultado final, como empresa, não acontece. Não acontece. Então, vejam só, a relação da negatividade com a positividade é uma relação muito cruel. É uma relação 3-1. Em qualquer coisa que você fizer. Sim. Ligado a uma relação e ligado a isso que você falou. Se eu tenho uma área funcionando muito bem, engajando todo mundo, eu tenho outras aqui que não funcionam, essas vão prevalecer. O movimento dessas aqui vai prevalecer. Não vai ser essa que vai influenciar. Porque é uma relação muito...
essa daqui teria que ser muito forte para poder influenciar para influenciar uma outra, para que aconteça. Sim. Entende? Porque o peso da negatividade é muito maior. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é cuidar da liderança. Cuidar profundamente da liderança. Fazer essa relação acontecer, criar relacionamento muito forte, construir uma cultura nessa liderança muito boa, sabe? De convivência, para que eles possam, meio que quase unissonamente, né, desenvolver seus líderes nessa mesma cultura. Agora, é um movimento lento, né? Não é um movimento que você aperta um botão e a coisa acontece. É um movimento lento. Embora o tema felicidade que você falou aí seja algo muito novo, eu entendo que é um pouco demorado o processo, né, para implementar, mas eu acho que é o seguinte: você chegar numa empresa, mesmo que ela não tenha todo esse ambiente favorável de felicidade, mas que você saiba que tem uma cultura forte, mesmo que seja uma cultura voltada para resultado, uma cultura que seja mais humanizada, saber onde você está pisando é muito melhor do que você chegar num ambiente onde existem essas ilhas que a Luciana estava comentando aqui, onde você não sabe, é uma cultura fraca, a empresa não tem personalidade. Exato. Né? A falta de cultura da empresa, né? ela perde a personalidade. Exatamente. Exato. Então, é melhor que você esteja... Eu conheço organizações que é no chicote, mas todo mundo, quando entra, já sabe. É uma proporção de remuneração que faz com que você aguente esse chicote. Mas você já entra sabendo, né? Entendi. Eu acho que é importante o fortalecimento da cultura. E não tem como não passar pela liderança. Não tem como não fortalecer a liderança, porque é ela que vai transparecer essa cultura. E outra, Ricardo, quando a empresa, o escritório, enfim, qualquer coisa que a gente puder falar sobre aquele ambiente corporativo, por algum motivo perde um pouco o cuidado com a cultura ela não deixa de existir. Ela não vai desaparecer. O que vai surgir são as microculturas. Então vai surgir a cultura do Ricardo, a cultura da Luciana, a cultura de fulano. Cada um sai criando a sua. Cada um vai construindo a sua cultura. E aí perde justamente isso, a identidade, a personalidade da empresa. Então, realmente, assim, as lideranças são os grandes guardiões da cultura. Porque a cultura é o comportamento dessa liderança. Como a liderança se comporta, como ela preserva ou como ela não preserva, o que ela faz, o que ela não faz, o que ela diz, né? O que ela... é a congruência, porque muitas vezes a gente vê líderes pensando de um jeito, discursando de um outro e agindo de outro. Isso acaba com cultura. Isso. Tá? Cultura não é o site, o que está escrito no site. Exatamente. Não é o que está escrito lá na missão, dos valores e na visão. É justamente como você executa isso aqui no dia a dia. Três coisas. A execução disso que você disse que queria ser. Você está executando isso? Sim ou não? Então, assim, envolve muita mudança para o líder. Todo mundo quer ser bem visto no mercado, né? Quando você pergunta qual é os valores que você quer seguir na sua empresa. Eu quero seguir a excelência, eu quero seguir o comprometimento, eu quero seguir a ética, eu quero seguir isso, aquilo outro. Mas, quando você vai ver, nada daquilo é sendo seguido. A ética não existe. E não tem, não, veja bem, às vezes a gente faz, não é por aí. Compromisso tem que partir primeiramente da liderança. Você está comprometido com tudo que você faz, você está dando excelência em tudo que você faz, e vem desde qualquer comportamento, a escolha do café que você escolhe. Nós temos excelência, escolhe um café solúvel para servir para a tua clientela, entende? Então é dissonante isso. Estou trazendo apenas esse exemplo de dissonância, né? Você dizer que faz e não internamente... Internamente não faz. Quando, por exemplo, Ricardo e Lu, eu gosto muito da cultura da Disney. Aquele, para mim, é o maior exemplo de cultura e gestão e liderança. Eles querem o cliente de que maneira? Eles querem o cliente feliz, concorda? Sim. Então, eles querem de qualquer forma. A missão da empresa A missão é essa, tá certo? Então, eles buscam o cliente feliz. Então, tá bom. Como é que eu consigo o cliente feliz? Não é por ele descer a montanha-russa que vai fazer ele ser feliz. Ele está buscando a felicidade, então ele fala assim, quem é que entrega a felicidade? É meu funcionário.
Então o foco tá em fazer o funcionário ser feliz. Mas quem é que toca no funcionário? É a liderança. Então ele faz, peraí, então deixa eu dar um passo antes aqui, deixa eu cuidar dessa liderança fortemente, para que ela tenha todos os recursos para fazer meu funcionário ser feliz. Para que esse funcionário consiga fazer meu cliente feliz. É simples cadeia, né? isso, é simples. É simples. E tudo ali é um grande show. Tudo é uma grande entrega, é um grande encantamento. Então, o líder encanta o funcionário. Entende? Para que o funcionário encante o cliente. Mas a experiência, né, que ele proporciona tem que valer a pena desde o início, desde que quando ele compra o ingresso, o ticket né? Acho que ele tem que passar por... Não pode passar por chateação ali naquele processo, porque Exato. senão ele leva aquela experiência negativa, né? Exatamente. Eu acho que o trabalho deles é voltado para toda a experiência do cliente. Exatamente. O início ao fim, né? Então, o cuidado da empresa, quando eu falo empresa, é da liderança. O cuidado do líder com o funcionário vai também desde o começo. E isso não tem a ver, tá, com deixar de ter regras, ao contrário. Para acontecer tudo isso, tem que ter muita regra, mas com muito amor e afetividade para colocá-la em prática. E propósito. E propósito. Então, é muito simples. O comportamento do candidato até quando vai entrar na empresa, ele é percebido desde a hora que ele entra. Do candidato. Essa, né? O candidato é percebido e ele também percebe como é que é a empresa. Se ele está chegando aqui e ele está marcado a entrevista de 2 e o cara vai entrevistar ele de 3 horas, ele já percebe que tem alguma coisa errada na empresa. Tem. Então, se ele tiver em 2 processos, isso vai pesar na decisão dele. Total. Então, é esse cuidado com a experiência o tempo inteiro, né? O tempo todo. E aí vai para a experiência do colaborador para ser realmente com muito zelo, tá? Desde qualquer coisa, assim, das primeiras regras, das primeiras formas de tratar, até chegar na ponta no cliente. Esse encantamento vai do começo ao fim. Perfeito. Vamos entrar aqui num tema que particularmente eu gosto muito, que é a liderança feminina na advocacia. Gabi, você é autoridade no tema, né? Eu acompanho você nas redes e vejo que você fala muito sobre isso, tem treinamentos específicos para a liderança feminina. Hoje, no mercado da gente, tu ainda percebe que há uma discrepância entre homens e mulheres na liderança aqui no nosso cenário. E também, Luciano, eu queria saber um pouco da tua experiência aqui no escritório, né? Porque eu acredito que aqui a gente sempre teve muito equilíbrio nessa questão e até maioria feminina no escritório, sempre nos cargos de liderança, né? Tá? Você quer falar primeiro, Lu? Eu acho que o direito em si, ele sempre foi uma carreira que acabou sendo bem machista, sabe? A gente percebe que vou citar um exemplo que fui uma vez num evento do Tribunal de Justiça e acho que só tinha de mulher eu e uma juíza. A gente estava ali com umas 30 pessoas. Então, assim, é ainda um cenário de muita masculinidade e poucas mulheres nas lideranças ou, enfim, em cargos importantes, né? Vários tribunais, se a gente for olhar no país inteiro, são pouquíssimas mulheres, no nível de desembargadores, por exemplo, e vários homens. Então, ainda é uma construção muito difícil para quem, né, é mulher nesse cenário de líder. Aqui dentro do escritório, eu não sei porquê, talvez pela visão de vanguarda que a gente também realmente sempre pautou aqui dentro do escritório, mas a gente sempre teve mais líderes mulheres do que homens, né, e desde que eu entrei aqui também já foi indo como liderança, e a gente vê uma construção muito grande de realmente colocar mulheres nesse cenário, e eu particularmente sou bem apaixonada por isso, porque eu acho que as mulheres acabam sendo mais críticas, esse senso crítico que você tanto fala, assim, de questionamento, de etc, etc, você acaba vendo que a mulher tem mais, assim, ela carrega isso em você mesma numa facilidade, às vezes maiores do que até o do homem, né? Então, aqui dentro do escritório a gente faz essa construção de ter um papel feminino bem elevado aí para os cargos de liderança, mas ainda é um grande problema no cenário jurídico como um todo, né? Então, eu queria ouvir um pouquinho de Gabi aí, de como é que ela... O que é que eu pensei? Você falou uma palavra interessante agora. O ambiente jurídico é um ambiente de muita masculinidade. Tá certo? A masculinidade
ela tanto pode vir da mulher quanto pode vir do homem. Sim. Então, para mim, a grande questão toda da mulher no ambiente jurídico é que ela quer desenvolver sua masculinidade. No dia que ela deixar de fazer isso, ela vai avançar mais, sabe? Que é querer se comparar ao homem. Não dá para comparar. Somos diferentes. Então, o ambiente jurídico, ele é muito da regra. Regra, poder, é um processo masculino. Afetividade, humanidade é um processo feminino. Isso na essência. Processo. Que tanto o homem quanto a mulher possui. Então, a gente vai voltar até para o começo da conversa. O ambiente de... Por que muitas vezes os advogados têm dificuldade na liderança? Porque está sendo pouco desenvolvido o feminino. Tanto na mulher quanto no homem. O feminino que é a comunicação, a capacidade de relacionamento, a empatia. Então, quando você falou, não, a gente tem, muitas vezes, essa questão do pensamento crítico, né? A gente, você escuta mais, você gosta de escutar, tal. Você gosta de escutar, talvez, me desculpa, não é nem pelo pensamento crítico, é porque a mulher, naturalmente, é mais empática do que o homem. Tá? O feminino é mais empático. O processo feminino é a empatia. Então, o que a gente está precisando agora, para a mulher se desenvolver mais, é ela desenvolver os dois lados desses hemisférios de maneira simbólica do cérebro, entendeu? Tanto o masculino quanto o feminino. A mulher não tem que estar se igualando ao homem. Quando ela faz isso, ela perde sua essência. Ela perde a sua liderança, entende? A liderança está relacionada ao lado direito do cérebro. As funções do lado direito, simbolicamente falando. Então, quando a mulher quer se igualar e quer ter aquela autoridade, aquele ser autoritário até, né? Mas do homem, a forma de ser, o jeito, as expressões, a comunicação masculina, ela está perdendo sua essência. Então, ela perde o espaço que ela está querendo tanto conquistar. É o grande tiro no pé. Então, a mulher tem que desenvolver a sua autoridade sendo quem ela é. Não querendo deixar de ser, de ter sua delicadeza, sua forma de conduzir, a aproximação. Então, não é se comparando, é desenvolvendo. Agora, o que ela precisa fazer? Desenvolver mais a gestão, a parte mais técnica, trabalhar mais o lado direito do cérebro, né, que seria os relacionamentos, seria a afetividade, seria a conexão. Então, quando a mulher se potencializa nisso aqui, eu diria que isso aqui é um termo que a gente está usando hoje do profissional nexialista. O que é o profissional nexialista? Vamos lá. O profissional generalista é aquele que tem 80% do tempo ele usa a intuição, o generalista, 80% intuição, 20% razão. O especialista, o técnico, é 100% razão, 0 intuição. E o nexialista é o quê? O 50% razão, 50% intuição. Então, isso que é ambidestria. É quando você começa a dizer o seguinte, peraí, para eu me conectar, eu preciso me humanizar na coisa. Se a mulher vai para se tornar de mais especialista, se concentrar, fazer curso, e se profissionaliza na parte técnica, e esquece de se profissionalizar na parte da humana, está perdendo a essência dela, que é o desenvolvimento da liderança. E isso torna o ambiente masculino. Aí o ambiente fica mais masculino. Mais masculinizado, né? Então, assim, e nós já temos mais mulheres na OAB do que homens. Sim. Né? A própria presidente da OAB, Ingrid, aqui, mulher, é uma mulher, trabalhando, desenvolvendo muito essa área da liderança feminina. Então tem muita coisa sendo puxada para isso, sabe? Cada vez mais ela quer desenvolver as mulheres advogadas. Então tudo isso é bacana, é um movimento importante. Mas tu acha, Gabi, que as mulheres acabam se sentindo até mais cobradas por serem mulheres na hora de estarem na liderança? Elas se colocam nessa posição. Se eu te falar uma coisa, eu mais... acho que quem mais se cobra são elas próprias. Também. Tem ninguém cobrando a gente. É a gente que se cobra. Então, qual é o grande dificultador no desenvolvimento da liderança feminina? A baixa autoestima. O excesso de cobrança, o excesso de crítica.
em si mesmo. Que vai ter um peso maior se ela cometer um erro do que... Exato. Eu trabalhei com fiz recentemente um programa para uma líder, não era advogada, e ela vinha com um discurso direto para mim. Não, porque eu sou mulher. Não, porque eu sou mulher, porque aqui só tem homem. Eu digo, vamos parar com esse discurso. Seja você, esqueça a história do gênero. Faça o que tem que ser feito. Ultrapasse isso. Ultrapasse isso. E hoje ela parou de funcionar dessa maneira, não fala mais disso. E atingiu os resultados do ano passado todos. Cresceu, desenvolveu, foi promovida, etc. Então, quando parar com esse discurso de vitimização, desculpa dizer isso, mas assim, muitas vezes é um discurso de vitimização. Sai dessa conversa. Ultrapassa isso. E vai ser quem você quer ser. Entendeu? Com autenticidade, entendeu? Com verdade, com leveza. Sem a visão, né? Até muitas vezes beligerante mesmo, porque Sim. fica contra o homem. A gente não tem que ser contra o homem, gente. Tem que ser a favor. Né? A favor, a gente se complementa. Tem que caminhar junto. Tem uma visão talvez um pouco limitada do tema, mas pela minha percepção, quando se trata de meritocracia, na igualdade, acho que as mulheres se sobressaem em vários aspectos. Quando se trata de nomeação, a tendência é ser o cargo mais masculino. E eu não sei se isso tem a ver com a questão da essência que você estava falando, que as mulheres elas não assumem de fato essa personalidade da essência delas. Como você percebe esse ambiente? O que eu estou falando aqui faz sentido? No cargo de nomeação tem mais homens. Quando é meritocracia, que o negócio iguala, acho que as mulheres conseguem se sobressair. Faz sentido? Faz sentido. É uma pena, porque muitas vezes a mulher, como ela se cobra muito, ela precisa estar se sentindo pronta, preparada, num nível altíssimo, para topar, ousar assumir os cargos. Uhum. O homem não. O homem às vezes não está preparado em nada, e ele se lança ao cargo e assume, vamos ver, vamos tocar. E aprende na hora. Então, é uma questão de autoestima muito forte. O homem ele vai aprendendo durante o processo, vai se desenvolvendo, ele tem uma coragem um pouco maior. Tá certo? Uhum. A mulher ela precisaria desenvolver isso, de maneira geral, tá certo? Não estou dizendo que não tem mulher assim. Sim. Mas a mulher, ela tem que olhar, a Luciana é muito corajosa, né? É um exemplo de mulher corajosa nisso. Não tem que estar pronto. Você tem que... A coisa vai acontecendo. Mas se permita. E muitas vezes a mulher não se permite estar no cargo. Crescer. Com outro olhar, a gente pode dizer o seguinte, existe também o machismo realmente. Então, quando os homens estão decidindo quem vai assumir alguma coisa, eles escolhem os iguais. Então, o homem gosta de estar com o homem. É uma brincadeira que se tira, mas é. Então, eles acabam puxando outros homens, porque a linguagem acaba sendo mais normal para eles, mais natural, mais fácil a comunicação. Eu não tenho que medir algumas palavras, eu não tenho que ficar pensando muito para poder entender o outro lado, a forma diferente da mulher ser. Então, já que é mais fácil, eu prefiro estar com o meu igual do que estar com o diferente. Tá certo? Porque é mais difícil você estar com uma pessoa diferente. E a gente tá na era da inclusão. Não é a era do ou, é a era do i. Tem que ser uma pessoa e outra. Tem que ter mulher e homem. Tem que ter isso e aquilo. Tem que ter, entendeu? Então, assim, o desafio é você incluir o que é diferente. Inclusão de pensamento. Todo mundo fala de inclusão de um monte de coisa. Mas ninguém fala de inclusão de pensamento. E pensamento o pensamento divergente. Aí acontece o quê? Conflitos nas organizações o tempo inteiro. Uma das coisas que eu mais falo hoje em dia é gestão de conflito. Falei esse final de semana. Porque o tempo inteiro a gente está tratando de temas, de situações que geram conflito e ninguém está com paciência de lidar com o pensamento divergente. Então a questão da mulher, ela tem a competência, muitas vezes ela não ousa, tem a parte dela, que ela não ousa o suficiente, não se lança, não se permite, quer ser perfeita, quer ser... para não ficar se culpando, porque tem um outro lado também do excesso de culpa da mulher.
E aí, por não se lançar, por criar uma série de dificuldades, muitas vezes, nesse start, aí vamos para a facilidade. O homem, muitas vezes, é mais prático. A praticidade é um processo masculino. Entende? Então, é isso que eu digo. A mulher precisa trabalhar os dois lados ao mesmo tempo. O homem também. Então, o homem que é muito prático, também, se ele exceder nessa praticidade, ele torna-se frio. Busca um pouquinho do calor do lado direito. Então, essa ambidestria que a gente tem que olhar. A mulher está em que ponto disso? Por que ela não pode ser mais prática no processo de evolução dela? Também. Tá? Para que ela se lance, crie mais coragem e ouse. E se der errado, tá tudo bem. Ok, se der errado, corrige. Quem não erra? Corrige e segue, né? Corrige e segue. Exato. Assume o erro, né? E segue. Bom, esse é um tema que eu falaria por horas, né? Você aqui, eu acho que é um tema muito gostoso, muito denso, que a gente conseguir aqui render bastante. Mas, Gabi, se você tivesse que falar para um conselho para um advogado que recentemente foi colocado numa função de gestão, de liderança, e ele não está preparado, qual seria a tua orientação para essa pessoa hoje? Olha, a orientação que eu digo hoje é desenvolva realmente as habilidades ligadas à liderança. Então, tem assim, comunicação fortemente. Não tem como você liderar se você não tiver uma comunicação muito funcional. Então, comunicação funcional, estratégica. Então, esse é um desenvolvimento mais importante. Porque a comunicação é o elo das relações, entende? Uhum. Se eu vou assumir um time, que time tenha 2 pessoas, não importa. Mas você vai se relacionar com essas pessoas. E o elo é a comunicação. Se você falha aqui, você vai falhar nas relações. E aí você não conecta, você não engaja, você não gera resultados surpreendentes, e aí sai todo o processo. Então, desenvolvimento de habilidades, de construir visão de futuro com o time, de comunicação, desenvolver humildade, aprender sobre liderança. Aprender sobre o que é isso. Liderança é uma competência que junta uma série de habilidades ali. Então, mas a mais importante para mim na liderança é a comunicação. Daí porque se eu me comunico bem, não é eloquência, porque o advogado é muito eloquente, né? A gente trabalha, acho que nos estudos, né, na advocacia, no direito, né, quando vocês vão estudando na faculdade, utiliza-se muito a comunicação da eloquência. Sim. Tá? Então não é eloquência. A eloquência por si só não resolve, não conecta. Agora, quando você envolve a comunicação não violenta, assertiva, a comunicação que conecta realmente, isso já vai mostrar que você tem humanidade, que você tem empatia, porque vai precisar de escuta. A comunicação sem escuta não funciona. Então, assim, é desenvolver as habilidades. E outra, muito importante, é crescer na maturidade. Tá? Na maturidade, ou seja, desenvolver um processo de autoconhecimento profundo para que você possa elevar seu nível de consciência, sair da infantilidade, da adolescência e, de fato, entrar na fase adulta. Sabe? Um profissional adulto, um profissional que respeita, que conversa, que entende, que analisa, entende? Que é autônomo. Então, é autoconhecimento profundo. E aí envolve tudo isso aí que eu falei. Perfeito, Gabi. Muito obrigado pela tua presença, tá? Esse papo aqui sempre enriquecedor. Luciana também. A gente vai ficando por aqui e desde já convido vocês a se inscreverem no nosso canal e nas plataformas, né? Também no nosso Instagram, no nosso Spotify, LinkedIn, que sempre vai ter esse conteúdo aqui bacana que a gente está trazendo para vocês. Até a próxima. Obrigada, Lu. Obrigada, Ricardo. Estratégia e Direito, um podcast do Rueda e Rueda Advogados.